Se você clicou nesse vídeo, imagino que você está buscando, ou pelo menos interessado em investir em previdência privada. Mas antes de você investir, ou até mesmo contratar algum plano, assista esse vídeo até o final, que eu vou trazer todas as particularidades, tanto da Previdência PGBL quanto a VGBL, quais são suas vantagens, desvantagens, características e tudo que você precisa saber. Então, já fica até o final do vídeo, já curte também o vídeo para receber os próximos, para você ficar atento e também ficar sabendo de todos os conteúdos aqui do canal, que eu vou trazer aqui de forma semanal, vídeos falando sobre educação financeira e produtos financeiros para você tomar decisões mais conscientes. Antes da gente entrar nas características de cada uma, né, de tanto a PGBL quanto a VGBL, é muito importante ressaltar que a previdência, quando a gente fala de previdência privada, não encare isso como um ativo de reserva, porque esse tipo de ativo tem uma alta tributação. Então, se você está pensando em investir em previdência, a primeira coisa, antes de contratar um plano e começar a aportar, faça sua reserva de emergência. Não encare a previdência como uma reserva de emergência. Eu que atuo aqui com clientes de forma direta, já vi acontecendo, mas assim, realmente é algo triste, mas realmente acontece. As pessoas aportam na previdência pensando, nossa, eu estou fazendo a minha parte, eu estou pensando no meu futuro, mas ela só aporta naquilo. Então você tem, além de você diversificar, né, você ainda tem que criar essa reserva para caso você precise do valor, você não tenha que tirar de ativos que você vai tomar um alto prejuízo, por exemplo, a previdência. Dependendo do prazo que você tiver ali com essa previdência e você decidir resgatar, você pode ser tributado em até 30% do valor total. Isso dependendo de qual das duas você vai ter, né? No caso seria a PGBL, mas eu vou entrar mais a fundo sobre isso depois. Mas antes, né, de aprofundar em cada uma, é muito importante você entender sobre isso. Não existe um ativo no mercado financeiro que vai resolver todos os seus problemas. Então, existe cada um ali que você vai juntando até você formar um escudo. Então, imagina como uma armadura, onde cada ativo é uma parte da armadura. Então, você precisa estar completo para você encarar todos os desafios. Então, você tem uma reserva de emergência, você ter a previdência pensando no futuro. Se você é CLT, provavelmente você vai ter o INSS, então encare a previdência para poder complementar o INSS. Porque você não pode depender do INSS, que a gente está vivendo uma fase onde o INSS está sofrendo uma reforma, né? Então a gente espera que aconteça uma reforma tributária e o INSS está em pauta porque ele não está sendo sustentável no longo prazo, porque hoje as pessoas que estão contribuindo, né, as pessoas que estão pagando, esperando lá na frente receber, elas estão pagando para as pessoas que estão recebendo hoje. Só que a gente está vendo um momento de mercado que as pessoas estão deixando de contribuir, porque tá muitas pessoas entrando como PJ, então não estão contribuindo para o INSS, e também um outro movimento que as pessoas estão deixando de ter filhos. Então, além disso, né, as pessoas estão vivendo mais, então só está ficando cada vez pior. Então, muitas pessoas trabalhando até mais tarde, vivendo mais, ou seja, vão ficar mais tempo precisando do INSS, menos pessoas trabalhando, então a pirâmide etária ela está se invertendo. Isso é muito negativo para o INSS. Então, provavelmente vai ter uma reforma. Então, é muito importante você não depender dele no seu futuro quando você se aposentar, porque muito provavelmente, se você depender dele, você não vai conseguir viver só dele, você vai precisar fazer uma renda a mais. Então, pensando nisso, você pode utilizar a sua previdência privada, você hoje, começando hoje, né? Muito importante, você se pagar hoje para pensar lá no futuro, montar essa previdência, essa reserva, essa carteira de ativos para você se aposentar de uma forma tranquila, sem você depender dos outros. Agora vamos falar dos tipos de previdência. Vamos começar pelo PGBL. Bom, primeiro ponto que você precisa entender do PGBL é que ele é tributado sobre o valor total. Ou seja, você investiu hoje em previdência, nessa previdência plano PGBL, e você aportou lá R$ 1.000 e você decidiu, eu preciso resgatar porque o valor eu vou usar. Esse valor, dependendo do prazo que você tiver, por exemplo, se você aplicou nesse mês, no próximo você quiser resgatar, desses R$ 1.000, R$ 300 vai ser de imposto, ou seja, 30% do valor. Então é muito importante você estar atento a essas regras, no caso do PGBL, como funciona. Ele vai ter esse alto imposto na hora de você resgatar, mas ele tem um ponto muito importante. Você pode usar ele para poder deduzir o seu imposto de renda. Ele é recomendado normalmente para as pessoas que utilizam o imposto de renda na modalidade completa, né? Quando você declara o modelo completo.
ele que faz mais sentido para você. Além disso, é recomendado para as pessoas que têm uma alta renda, porque pessoas que têm alta renda vão declarar um imposto de renda maior e vão ter um custo maior de imposto de renda. E com essa dedução, você vai ter uma economia na sua declaração. E aí, essa economia, ela vai fazer valer a pena o imposto alto que você vai pagar no resgate. É importante você fazer essa conta, você entender ali por trás o que é melhor para você. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, buscar um profissional ali que possa te ajudar. Eu fico à disposição a isso também nos comentários, nas minhas redes sociais, para poder te ajudar com isso. Então, é muito importante você entender as diferenças e saber qual que se encaixa melhor para você. Agora você, se você não tem uma alta renda, mas mesmo assim você quer investir na sua previdência, talvez faça mais sentido para você o VGBL. Por quê? O imposto dele é só sobre o lucro. Então você não vai pagar um alto imposto de renda. Só que em compensação, você também não vai ter a dedução de imposto na sua declaração de IR. Então, ele tem esses dois lados. Você nunca vai ter tudo, né? Você não pode esperar que um ativo vai sanar todas as suas dificuldades, mas você entender uma particularidade de cada um, você pode utilizando os benefícios de cada para poder você compor a sua estratégia. Outro ponto também sobre a previdência. Como a gente conversou ali na semana passada, a gente falou sobre fundos de investimento, na previdência existem fundos e cada fundo vai ter um objetivo diferente. Então, muito importante quando você estiver escolhendo sua previdência, você escolher um fundo que faça sentido com seus objetivos. Porque imagina, você está investindo em um produto que é para longo prazo, 20, 30 anos você pretende ficar nele. Então, escolha um fundo que faça sentido para você. Mas, claro, você pode fazer a portabilidade desses fundos de forma tranquila. Você não fica preso. Então, se você investiu hoje num fundo e você falou, esse fundo não faz muito sentido para mim, eu quero trocar, você tem essa possibilidade de fazer a portabilidade. Isso não vai mudar nada, você só vai fazer a portabilidade do valor que você tem hoje nesse fundo e ir para outro que você acredite que seja melhor para você. Isso é uma coisa muito importante de ressaltar, porque muitas pessoas não têm essa ciência. Acreditam que, se eu investir em previdência, eu vou escolher um fundo e ele vai ficar preso por um bom tempo. Muitas pessoas que eu converso ali no dia a dia, quando estou atendendo, eles não têm essa ciência e é possível trocar o fundo. E é possível. Se o fundo não estiver entregando um bom resultado e não está de acordo com o que você gostaria, você tem essa possibilidade de analisar um fundo melhor para poder ver o que funciona melhor para você. E assim como a gente viu na semana passada, os fundos têm os seus custos. Tem o custo de administração, tem um custo de carregamento, né, que seria o custo ali de cada aporte que você faz. Então, é muito importante você saber esses custos na lâmina também, na lâmina de cada fundo, você lê e estar atento para ver quais são os custos implícitos que tem em cada um, para você não ficar pagando a mais do que você poderia. Além disso, falando em portabilidade, a previdência privada, você pode fazer portabilidade entre instituições. Então imagine, a sua instituição, você tem uma previdência na instituição A, e aí você decide, eu não quero mais ter relacionamento com a instituição A, porque eu não gostei do atendimento, eu quero mudar para a instituição B. Você tem essa possibilidade e não tem custo nenhum para você. Basta você pedir ali a portabilidade, você pode pedir ali para o seu assessor ou para o seu gerente, que ele consegue fazer isso para você, e você consegue fazer essa transição de uma forma tranquila que não vai afetar nada na sua rentabilidade. Outro ponto interessante da previdência privada é que você pode cadastrar débito automático, ou seja, se você é aquela pessoa que não tem muita disciplina e você precisa de algo ali te incentivando a aportar, a previdência pode ser uma ótima ferramenta, porque você pode cadastrar no seu plano de previdência débito automático, ou seja, vamos supor que você receba na conta do banco B agora, e aí você quer aportar em previdência, mas assim, você acaba sempre gastando tudo antes. Você pode cadastrar ali no dia que você recebe para a previdência ter o débito automático, e assim que você receber, o valor vai ser destinado para previdência. Não vai nem dar tempo de você ver o dinheiro. Quando você vê, o dinheiro já está aplicado. Isso é uma forma de você manter a consistência no longo prazo. Isso que vai fazer o investimento fazer sentido. Você ter a consistência, você ter essa resiliência, a disciplina de estar sempre aplicando, porque conforme você vai aumentando os aportes, você vai fazendo aportes recorrentes, o valor vai crescendo, os juros vai fazendo acontecer e o seu patrimônio vai crescendo para o seu futuro. Além disso, a previdência ela também pode ser usada pensando em sucessão, porque é um tema um pouco delicado, mas é muito importante você ali que já está com uma idade avançada ou que você pensa na sua família, está começando a construir uma família, já tem filhos, que
quando você partir, né, você não estiver aqui mais disponível, as pessoas que ficarem aqui, elas têm um custo para poder ter acesso ao seu patrimônio. Então imagine, você é uma pessoa que foi bem sucedida na vida, construiu um bom patrimônio, amou sempre sua família e construiu um patrimônio total de 1 milhão. Então, juntando o seu patrimônio financeiro com o seu patrimônio imobilizado, você juntou R$ 1 milhão. Só que, em certo momento, você faleceu. Para as pessoas que ficaram, as pessoas que você ama, terem acesso ao seu patrimônio, elas têm que pagar um imposto que a gente chama de ITCMD, que é o imposto de sucessão, imposto de doação. E normalmente esse custo de sucessão ele gira em torno de 10 a 15%. Se a gente for contar ali o custo de advocacia, o custo do ITCMD, o custo de abrir inventário, isso vai estar em torno de 10 a 15%. Então, imagina, os seus familiares, para poder ter acesso ao seu patrimônio, elas vão ter que pagar R$ 100 mil de imposto. Ou seja, se você não tiver uma ferramenta como a previdência ou o seguro, que inclusive é um tema que eu quero trazer nas próximas semanas, se você não tiver, por exemplo, previdência, que é uma vantagem da previdência também, ela não entra em inventário. Então, se você tem uma previdência no valor de 100 mil, nesse caso, o valor de 100 mil vai ser destinado para o beneficiário que você colocar e esse beneficiário vai poder usar o valor. Então acaba que sendo uma boa ferramenta. Só que assim, a previdência tem algumas desvantagens em relação ao seguro. Inclusive no próximo vídeo eu vou trazer esses pontos, né? Já que a gente está seguindo nessa sequência pensando em sucessão, pensando em previdência, eu vou trazer alguns pontos relacionados a isso que é importante vocês saberem. Outro ponto muito importante sobre a previdência são os tipos de tributação. Além de você poder escolher entre VGBL ou PGBL, você tem a possibilidade de escolher o tipo de tributação. E existem duas. Existem a progressiva, que o imposto ele vai crescendo com o passar do tempo, e a regressiva, que o imposto começa muito alto e aí com o passar do tempo ele vai caindo. Então é muito importante você entender o objetivo, né, de quanto tempo você quer aportar nessa previdência, para você ver qual dessas duas opções vai ser melhor para você pagar o menos de imposto possível. Então é importante você avaliar esses pontos também. Chegando ao final do vídeo, vamos entender aqui como que a gente pode escolher então a previdência privada. Quais são os pontos que você precisa levar em conta na hora de escolher. Primeiro, seu momento de vida. Entenda, você já tem uma reserva de emergência, você já tem um valor ali que a previdência não seja algo que você dependa dela no agora, mas que ela seja algo para potencializar o seu futuro. Bom, esse é o primeiro ponto. Entender o seu momento de vida para ver se realmente faz sentido a previdência para você hoje. Segundo ponto que você tem que avaliar antes de escolher uma previdência: as taxas. Quando você vê ali, quando você for escolher, veja se você vai querer um tributário regressivo, se você vai escolher um fundo de renda fixa ou de renda variável, se você vai escolher um PGBL ou VGBL. Então você tem que avaliar tudo isso antes de você aderir uma previdência. Você não simplesmente a previdência não é um ativo que simplesmente você escolhe ali às cegas. Você tem que saber o que você está escolhendo, para qual objetivo você vai destinar essa previdência. Se é pensando em aqui daqui 5 anos, se é daqui 10 anos, se é daqui 20 anos, então é muito importante você ter essa ciência. Um terceiro ponto que você tem que avaliar também é entender se você quer usar a previdência pensando em ter um benefício fiscal, como por exemplo o PGBL, ou se você quer utilizá-la pensando em planejamento sucessório ou até mesmo planejamento de aposentadoria, que você tem essa possibilidade. Então avalie isso também para ver o que fica melhor para você. Você está pensando em utilizar a previdência como sucessão. Então eu vou escolher o regime tributário como regressivo, porque eu vou deixar ela por muito tempo, então eu quero pagar o menos de imposto possível. Então você entender como você quer utilizá-la é importante para você tomar a melhor decisão. O quarto ponto é não ser a única forma de investimento. Você não pode encarar o mercado financeiro como apenas um ativo ou uma solução ou um único resolvedor de problemas. Você tem que entender que existem diversos ativos. Por isso que eu criei esse canal, para te passar as melhores informações, as principais informações que você precisa saber sobre cada um, para você compor a sua carteira de forma estratégica. Então, é importante você entender cada ponto. Você que acompanhou esse vídeo até agora, você já sabe bastante coisa sobre a previdência que muitas pessoas não sabem.
Então compartilhe esse vídeo, provavelmente com uma pessoa ali que ela vai te agradecer muito de você ter compartilhado, que são informações que normalmente você não vê no dia a dia, porque é um conteúdo muito complexo, que normalmente as pessoas complicam mais ainda, que eu busco trazer de uma forma simples para você ver o que funciona melhor para você. Aquela questão, né? A previdência privada pode ser uma ferramenta incrível se você usar com sabedoria, mas também pode ser um peso enorme se você escolher de forma aleatória. Então, pense bem antes de escolher, veja se faz sentido para você. Assista esse vídeo novamente se você ficou com alguma dúvida. Deixe nos comentários ali, eu fiquei com dúvida nesse assunto, você poderia aprofundar nesse, que eu gostaria de saber mais. Então, deixe seu comentário aqui para eu poder entender se vocês estão acompanhando, se faz sentido esse conteúdo, se eu preciso ajustar algo, para a gente poder trazer conteúdos mais aderentes. Se você assistiu até aqui, já deixa seu like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para poder acompanhar todos os vídeos aí durante a semana. Provavelmente o próximo a gente vai falar sobre seguro, mas se você deixar um comentário durante a semana, durante esse final de semana, pode ser que eu avalie a possibilidade de trocar o assunto para poder falar sobre algo que vocês querem ouvir. Então, fiquem à vontade nos comentários, poder trazer novos conteúdos e acompanhe aí de forma semanal para você estar por dentro de todos os conteúdos sobre educação financeira e mercado de capitais. Por aqui e até a próxima.